Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Sábado, como diz o povo aí, né? Lembrando que hoje, dia 2 de dezembro de 2023, aí estamos contagem regressiva para 2024. E ontem a gente parou para ver um pouco de notícia, ler um pouco de matérias, e nós temos alguns fatores para comentar, né? Lembrando, antes de que me cobrem, o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Nosso método é aquele, olhar um pouco para a realidade, um pouco para o cacife do que nós estamos vivendo, e depois fazermos uma breve reflexão sobre o Evangelho. E aí, nesse sentido, lembrando que estamos aí vivendo uma tensão muito grande lá em nosso norte brasileiro, com essa possível invasão da Venezuela à Guiana. Lembrando a todos e a todas que esse conflito não é um conflito qualquer, porque há um interesse pelo petróleo. Nada ali é gratuito, tudo ali é golpe. E nós vivemos aí nesse contexto aí, né, essa dualidade, Rússia e Ucrânia, Israel e palestinos, Argentina na eleição e agora vamos para a Venezuela. É o assunto da moda agora, né? E aí, a gente vê aí, primeira coisa, a Guiana ela tem um efetivo de 3 mil homens, soldados, para se defender. A Venezuela tem 100 mil homens. Olha a realidade que estamos vivendo. Aí me cabe uma análise pessoal e eu vou fazer uma crítica radical e não tenho medo de criticar porque eu não recebo nada desses caras. O atual presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mandou 60 homens para a fronteira com a finalidade de barrer. Porque a única maneira da Venezuela invadir a Guiana é passando pelo território brasileiro. Então cabe o Brasil como um país, né, como um império imperialista, como os argentinos nos chamam, tomar uma posição e evitar tal conflito. Já tem o Biden lá do outro lado dizendo que se houver a invasão, isso é criminoso, não podemos tolerar isso, etc e tal. Mas ali todo o segredo é o segredo do interesse do petróleo. Ninguém faz nada de graça. Tem uma frase que a gente ouviu aí durante alguns meses, inclusive eu lembro que meu chefe, o senhor Zé Azevedo, dizia isso para mim, não existe almoço grátis. Quem pensa que tem almoço grátis não está vivendo na realidade que estamos vivendo. E aí, é nesse sentido que essa possível invasão é algo que nós devemos repudiar. Não podemos aceitar que um país, seja ele qual for, de direita ou de esquerda, de centro, de meio de campo, que ele tenha essa ousadia, cara de pau, de sobrepor a realidade do outro, a soberania do outro. Mas sabemos muito bem que uma das coisas que está acontecendo, que a Guiana achou, né, dentro do seu espaço territorial, petróleo. E a briga é por causa disso. E só achou o petróleo com apoio dos Estados Unidos, ou seja, existe uma empresa americana, norte-americana, estadunidense, que está por trás de tudo isso. E aí o venezuelano Maduro, que está tão maduro que não tem necessidade de estar mais no poder, eu acredito que isso é uma ditadura, e alguém vai dizer, agora você virou direitista. Não, eu acredito que o Maduro está equivocado em fazer isso. E ele está querendo tomar isso para ele. Até para evitar que aconteça ali no quintal dele uma base norte-americana, que ele não está errado, mas não é invadindo um outro país que vão resolver isso. Acredito que o Brasil, como um grande pacificador, deve fazer presente para poder botar água na fervura. Bom, tirando isso, temos aí a notícia da cassação do George Soros,
né? O camarada lá brasileiro que foi parlamentar norte-americano, agora foi, que era moralista de direita, né? Que foi prego cunha aqui no Brasil, e aí ontem ele foi caçado. Eu não estou vendo ninguém comentar sobre isso aí, o pessoal que diz que é direita. Bom, deixa isso quieto. Vamos para o evangelho de hoje, que a gente precisa comentar um pouquinho, já que amanhã já começa o uso da terceira edição do Missal Romano. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa... Muito bem, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, estamos encerrando o tempo comum, estamos encerrando o ano litúrgico, né? E hoje, sábado, é o último dia, né, do ano litúrgico, ano A do evangelho, do evangelho que a gente lê, o evangelho de Mateus. Também estamos entrando aí nesse ano de 2024, já litúrgico, né, o ano litúrgico número 24, celebrando aí a missa com o novo missal, ou com o missal romano, terceira edição. Até eu falo novo missal, né? A tradição é assim mesmo. Então, hoje Jesus vai nos orientar sobre algumas questões básicas. A gente fala da insensibilidade, Jesus fala, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Nós, quando temos em nossas realidades, eu lembro de Leonardo Boff falando, quando alguém morre assassinado nas nossas estradas da vida, nós sempre falamos, morreu porque devia. Isso é uma insensibilidade sem tamanha. E Jesus hoje vai pedir que a gente tome cuidado com nossos desejos. Por isso, tome cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Talvez a gente, quando fala nisso, a gente não perceba, Jesus está nos orientando para não pisar na cabeça do outro para crescer. É muito comum a gente, às vezes, no trabalho, na carreira profissional, ou talvez até mesmo em outros contextos, a gente queira bancar ou não, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E Jesus manda, tenha ética. O evangelho de hoje não é moralista, nem moralismo. O evangelho de hoje nos orienta para que tenhamos ética em nossas vidas. Jesus hoje vem falando que a gente não pode pensar só hoje eu vou fazer isso, só hoje fazer essa bandalha aqui no trânsito, só hoje eu vou acelerar um pouco mais meu carro acima da velocidade permitida, só hoje eu vou tomar uma cerveja e vou me embriagar, só hoje eu vou gastar aquele dinheiro que eu preciso comprar isso ou aquilo, um pouco de prazer, só hoje. Jesus não está condenando hora nenhuma você ter desejos ou você tampouco agir, né, atender um pouquinho você. Ele fala, tome cuidado para que não se torne insensível, ou seja, que você pense somente em você. E Jesus orienta que haverá um grande julgamento, haverá um dia em que ele vai voltar. Ele, Jesus de Nazaré, que nos orienta para que possamos viver, nos orienta para que possamos viver cada dia com a certeza que é o nosso último. O fim de um tempo litúrgico, o fim de um ano que se aproxima, ano civil, o fim de um mês que fechou agora, o fim de uma semana que é hoje, deve nos alertar que tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Aí lembramos do evangelho de ontem, quando Jesus dizia, né, o céu e terra passará, mas minhas palavras não passarão. Lá no versículo 30 do capítulo 21, evangelho de ontem. Então, a gente tem que tomar cuidado para que não percamos a salvação por causa de pequenos detalhes. E cuidado com o ativismo, cuidado com o excesso, cuidado em nossas atitudes, às vezes nada humanas perante a realidade do outro. O último dia que Jesus nos anuncia é hoje, é o agora. Não daqui a 3.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, como eu li o artigo hoje pela madrugada, quando Jesus, o autor fala que daqui a 1 bilhão de anos nosso oxigênio vai acabar e será o fim da humanidade. Bom, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos continuar vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia aonde o oxigênio acabou. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Gente, chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre.
sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora.